Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos começar então a nossa última sessão da nossa trilha aqui de segurança. E novamente, antes de começarmos, fica aqui meu convite para que vocês acessem nossos canais digitais, tanto LinkedIn como Instagram, tá? Então, hoje a gente está terminando essa primeira sessão, mas teremos outros eventos aí ao longo do ano, então acessem esses canais para se inscreverem também nos próximos eventos. Bom, hoje então nós teremos a última sessão. Né? Hoje então vamos cobrir aqui a parte de proteção contra ameaças avançadas e desconhecidas com o Office 365. Então nós tivemos uma sessão na semana passada, falando ali sobre mitigação de riscos internos e compliance, e a nossa primeira sessão, né, foi uma visão mais geral ali de conceitos de inovação frente a esse novo modelo que estamos vivenciando. Tá? Então hoje estamos aqui encerrando esta série de 3 vídeos. Muitas pessoas perguntaram na última sessão se a gente iria disponibilizar os vídeos, né, de todas as sessões. Então, nosso time de marketing está preparando uma página onde iremos publicar aqui os 3 vídeos, tá? E vamos compartilhar aí com todos os inscritos, tá bom? Bom, lembrando que hoje nós teremos também o sorteio, né, para um voucher da MS 900, e para isso é necessário confirmar a presença no dia de hoje, e também lembrando, e como regra aqui, para ser elegível ao voucher, você também precisa ter confirmado presença nas 2 últimas sessões, tá? Então, o time de moderadores vão postar aí no chat o link, caso você não consiga acessar via QR Code, tá? Então, faça a inscrição. Ao final hoje da sessão, nós iremos usar aí uns 5, 7 minutinhos do tempo para, de fato, fazer o sorteio, tá bom? Então, não se esqueça aqui de confirmar a presença para ficarem aí elegível ao voucher para a prova MS 900, que é a prova de fundamentos do Microsoft 365. Bom, então, como já mostrei ali um pouquinho na agenda, né, hoje a ideia é falar um pouquinho sobre proteção de ameaças avançadas ali com o Office 365. Então, a gente vai passar por alguns conceitos de outras soluções Microsoft, né, para ajudar na proteção dos nossos colaboradores nesse momento aí de trabalho remoto. Então, nós vamos abordar alguns temas, né, lembrando aqui o time que já desde a primeira sessão vem nos apoiando, né? Então, Bruno, Caio, eu, Fábio Souza e o nosso convidado, Saulo Machado, da Microsoft. Bom, então, já falando um pouquinho do tema, pessoal, eu queria apenas contextualizar aqui um pouco sobre o cenário de ameaças que nós estamos vivenciando. Né? Então, nós temos alguns números aqui, de acordo com algumas pesquisas que foram feitas, então a gente consegue avaliar aqui a quantidade de ataques, né, que começam ali a partir de um e-mail. Então, veja que a questão do phishing, ela está cada vez, está crescendo mais, né, e muito por conta aí do cenário da pandemia, programas do governo, tá, a quantidade de phishing em relação a esses temas vem aumentado. Né? Então, é e-mail para que você se cadastre para fazer parte do público que vai tomar vacina, né? É e-mail para que você receba o auxílio emergencial. Toda hora existe uma brecha aí que os atacantes se aproveitam, né, de assuntos relevantes no mercado para tentar ali iniciar um ataque. Então é bem preocupante esses dados, né? O tempo o tempo médio para ser identificado uma brecha de segurança em um ambiente. Então imagina 280 dias, né? Se é um ambiente com uma brecha ali aberta, né? Para você gastar todo esse tempo para descobrir. Então, são alguns dados bem pertinentes, inclusive teve uma pesquisa da Microsoft esses meses, se não me engano, foi mês passado, voltado para a era Covid, e ali na pesquisa mostra que os ataques usando ali o phishing cresceram durante a pandemia 29%. Né? Então,
Os ataques durante a pandemia, de acordo com essa pesquisa que a Microsoft fez com uma consultoria, cresceram aí em torno de 29% na América Latina. Então é muita coisa, né? Aqui tem outro dado também que é bem interessante, o tempo médio que o usuário leva para clicar no e-mail ali de phishing, né? Então 5 minutos, 20%, em 5 minutos quando recebe o e-mail, o usuário acaba clicando. Então a gente está vivendo esse cenário atual de ameaças. E um outro ponto que eu achei bacana trazer para compartilhar com vocês é que no estudo de percepção de riscos que a Microsoft fez, foi feita ali uma pergunta para empresas da América Latina sobre onde eles estavam olhando para centralizar investimentos para cibersegurança, para mitigação de riscos. Então, foi feita essa pergunta para empresas também da América Latina, e olha que interessante, né? 54% das empresas vão investir em tecnologia, né? Os ataques estão se modernizando e nós também precisamos de tecnologia de ponta para conseguir suprir esse novo modelo de segurança que está cada vez mais avançado, né? Então, se você ficar com soluções que já não são aderentes ali aos cenários de ataque que nós temos hoje, você vai ter um grande problema, né? Então, as empresas comentaram ali que 54% dos investimentos para cibersegurança e mitigação de risco estavam diretamente direcionadas a tecnologia, investimento em novos softwares e novos equipamentos para proteção. E o ponto que eu gostaria de destacar é esse segundo item, que fala de capacitação de colaboradores. Então, veja que ele está até mesmo na mesma proporção, né? 50 a 54. Ou seja, as empresas também vão gastar, ou investir, na verdade, né? Em capacitar os colaboradores. Uma vez que não adianta simplesmente você ter a melhor tecnologia, melhor software de cibersegurança, se o seu usuário, como nós vimos no slide anterior, veja que ele é o ponto de entrada, né? Os atacantes usam ali e-mail. Então, se o seu usuário não souber ali identificar um phishing, né, um ataque de engenharia social, isso acaba representando risco. Então, é extremamente importante a questão de um plano de conscientização dos colaboradores, né, para que eles estejam preparados para conseguir identificar esse tipo de ameaça. Esse dia eu estava assistindo uma reportagem, foi na semana retrasada no jornal, e ali mostrou sobre uma técnica de engenharia social que os atacantes estavam fazendo, de simplesmente ligar ali para uma pessoa, né, falar que ela foi selecionada para participar de um sorteio, eu não lembro se era carro, alguma coisa assim, e eles pediam o número do WhatsApp para enviar o voucher, né, para você ser elegível ali o sorteio. E nesse processo, eles falavam para a pessoa, olha, você vai receber aí um código, um SMS com um código, me confirma esse código, né, que aí eu consigo te garantir aqui o voucher. Então, em poucos minutos, a pessoa tinha o WhatsApp ali clonado, aí começa aquela história de eles usarem para pedir dinheiro, né? Então, ataques de engenharia social não necessariamente vão acontecer ali em um único canal, né? Pode acontecer numa conversa por telefone. Então, essa questão de conscientização eu achei bem bacana de trazer para vocês, mostrando como está bem ligado aqui a questão de tecnologia de ponta com conscientização dos colaboradores. E aí, quando a gente olha exatamente para o ponto das soluções Microsoft, da plataforma, a gente consegue endereçar esses pontos, né? Nós temos aqui algumas camadas de proteção. Então, o Saulo está comigo aqui, ele falou bastante nas últimas sessões sobre Zero Trust, sobre o approach de proteção, né? Uma vez que agora a gente não está mais debaixo daquele perímetro que a gente considerava seguro, né? Agora está todo mundo de perímetros não gerenciáveis, né? Então, nós temos aqui uma visão de toda a plataforma Microsoft, e nós vamos comentar aqui sobre alguns temas de como a gente consegue endereçar esses recursos, né? Então, a gente estava falando agora, mostrando nas pesquisas, falando um pouquinho sobre phishing, né? Então, através de phishing aqui. Então, nós temos hoje na suíte, um dos recursos é o Defender for Office 365. Então, basicamente, nós vamos conseguir trabalhar em uma camada de proteção de links e anexos, fazer uma análise em cima desse ambiente, né, para ver de fato o que tem naquele anexo, se aquele link é malicioso, e garantir ali mais segurança para o usuário, né, a ponto de... Oi, Saulo? Perdão, Fábio. Claro. Tive um contratempo aqui. Muito interessante esse slide, porque ele nos traz justamente uma visão
aproximada de um kill chain, né? Quando você olha lá o site do Meter, você vai ver um kill chain um pouco mais complexo, mas aqui a gente tenta resumir para simplificar a conversa, mas o que a gente está representando aqui são os macro steps, né? Por exemplo, como você bem disse, muitos dos ataques hoje focam-se em capturar uma identidade, né? Seja a senha do usuário, a conta do usuário, ou assumir ali o controle da máquina do usuário. Se eu tenho a senha da workload de nuvem desse usuário, já é meio caminho andado, né? Eu já tenho acesso a muito do que ele consegue fazer, inclusive eu tenho ali uma ferramenta excelente para fazer uma movimentação lateral. Você desconfia quando você recebe correios dos seus colegas de trabalho, legitimamente vindo do domínio dos seus colegas de trabalho? Provavelmente não. Isso vale também para os seus parceiros. Se você tem um parceiro conhecido e alguém tomou a identidade dele, provavelmente você vai acreditar no correio que é enviado desde a conta desse parceiro, desse colega de trabalho. Então, proteger os canais de colaboração é muito importante, sim. O que a solução da Microsoft busca trazer tentar cobrir aí cada passo da kill chain para que você tenha uma solução de defesa em camadas, aí, né? O Defense in Depth, bem conhecido de segurança da informação. Tudo começa pelos canais de colaboração, como você está dizendo, o e-mail, o chat, um arquivo que você recebe compartilhado do OneDrive e tem um link, e por aí vai, né? Analisar esses pontos sob uma ótica de proteção de dia zero, não só sob o ponto de vista de assinatura, de hash, de arquivo, que os antivírus tradicionais fazem, é crucial aqui para a gente proteger ao máximo esses canais de entrada para alterar para que eles não entrem nas nossas contas, né? Aliado a isso aí tem o Multifactor Authentication, que pode ser uma conversa para um próximo ponto. Perfeito, Saulo. Inclusive, acho que o grande ponto é nessa questão das ameaças desconhecidas, né? Então, quando a gente fala de um antivírus tradicional, existe ali uma assinatura, é algo conhecido. Agora, o grande ponto é como trabalhar em cima dessas ameaças desconhecidas, né? Conseguir prover segurança agora nesse modelo de trabalho remoto, nesse modelo onde a gente não está mais dentro daquele perímetro que era considerado seguro, né? E como nós vimos nas pesquisas, nos slides anteriores que nós mostramos, os ataques eles estão se modernizando, os índices, né, os percentuais ali de, como nós falamos de phishing, por exemplo, vem aumentado, né? E aí por isso que faz total sentido uma plataforma que consiga endereçar toda essa jornada, todas essas camadas de diversos aspectos, né? Não apenas de um ponto específico, mas sim cobrindo de fim a fim ali todo o dia a dia do usuário dentro do âmbito de trabalho, do dia a dia, do que ele precisa de fato acessar, mas com a segurança devida, né? Sim, e quando nós, sobre esse ponto ainda, né, defesa em camadas, aí, defesa em depth, quando nós implementamos esse tipo de proteção nas camadas de colaboração, não quer dizer que vai ficar blindado todo o ambiente, né? Ainda existem várias formas, inclusive sítios web que os nossos colaboradores acessam no dia a dia, discos pessoais que o usuário traz para o trabalho ou precisa usar com parte do trabalho dele, arquivo do próprio celular, enfim, né? Existe uma infinidade aí de riscos, de desafios, de forma que o device também precisa ter uma proteção, certo? Eu tenho que ter ali no device, além do meu antivírus tradicional, uma solução que analisa comportamento, né? Para procurar fileless attacks ou padrões de comportamento fora do normal, de repente um driver de dispositivo tentando acessar a memória de autenticação. Será que isso faz sentido? Uma solução que analisa esse tipo de sinal, né? Uma aplicação externa, uma aplicação nova tentando criptografar documento de uma pasta sensível, com dados sensíveis, enfim, todos esses mecanismos, uma solução de EDR, um sistema operacional forte aí, tem que proteger, e aí a gente já está falando dessa camada de Defender for Endpoint, né? Além do antivírus tradicional, do Endpoint Protection, eu tenho um EDR aí, me ajudando a ter visibilidade. Melhor ainda, se eu trazer um pouquinho Zero Trust
e usar aquele conceito de confiar desconfiando, né? Pegar as identidades que estão entrando e desconfiar do evento de autenticação. Será que esse usuário, apesar de estar com a senha certa, é ele mesmo? Né? E aí o Identity Protection vai nos ajudar com a nuvem. Né? O Identity Protection lá no Azure AD, ele tem sinais que vão nos dar indicações, por exemplo, de que esse login comparado com o login anterior ou comparado com o comportamento de autenticação do usuário nos últimos tempos não faça sentido, né? Talvez o usuário trabalhe em São Paulo, por exemplo, durante todo o mês, durante toda a semana, de repente tiver uma autenticação de um país fora, de um país na Europa, de um país na Ásia. Será que isso faz sentido? Pode ser que não. Então, eu tenho que ali ter mecanismos de não só identificar isso, como alertar o administrador e fazer a proteção imediata, né? Trigar um segundo fator de autenticação que aumenta a segurança desse login. Já que eu estou desconfiado desse login, usuário, por favor, confirme de uma maneira mais forte aí que é você mesmo. Né? Até comentando, esses ataques de roubo de credenciais, muitos deles podem ser reduzido o impacto tendo esses mecanismos de segundo fator de autenticação, uma coisa bem simples de ativar, mas um passo além do segundo fator de autenticação é você ter inteligência na solução de identidade que analisa esses comportamentos, né? E a gente falou de nuvem, mas e o Active Directory, né? A grande plataforma aí on-premise, que muita gente, eu diria, não sei, a maior parte dos clientes usa o Active Directory nas premissas como core da sua infraestrutura, e essa plataforma também, eu tenho que ter formas de entender os sinais de autenticação que estão acontecendo ali, o que está acontecendo nesse servidor, e prover esses mesmos insights que eu tenho na nuvem. O Defender for Identity vai trazer essa parte aí que faltava no Active Directory on-premise, para que eu possa, de fato, cobrir os aspectos mais importantes aí da infraestrutura, né? Os canais de colaboração, os endpoints. Aí a gente fala de endpoint aqui, nós estamos falando de servidor, nós estamos falando de desktop, nós estamos falando de mobile, né, dos celulares, e finalmente aqui, não a nível de servidor, mas a nível de aplicação mesmo, eu ter aí um elemento que consiga analisar os comportamentos e identificar, por exemplo, movimentos laterais, padrões de autenticação fora do comum, viagem impossível, tudo isso aí, e me dar esses sinais num lugar centralizado para eu correlacionar isso aí. E agora a gente já está falando de uma solução de XDR, né? O X que representa aqui a multitude de aspectos que nós estamos considerando, e a detecção e resposta que eu tinha nas soluções tradicionais de EDR, né, de endpoint. A gente está estendendo esse conceito aí para se tornar mais abrangente, cobrir mais da infraestrutura e tudo de forma centralizada, né? Porque a gente está falando de XDR aqui. Inclusive, um outro ponto, olhando esse cenário que a gente está comentando, Saulo, é a quantidade de alertas, a quantidade de recursos que acaba que o time de tecnologia, time de segurança precisa gerenciar. Né? Então, quando a gente olha alertas de endpoint, de identidade, então imagina a quantidade de alertas, a volumetria de dados para conseguir fazer essas análises. Né? Existe algo que a gente consegue atuar de forma inteligente em cima desses alertas, correlacionar esses recursos, porque eu entendo que aqui nós estamos falando de uma plataforma, né, com vários recursos para identidade, dados, aplicativos e endpoint. Então, acho que esse é um ponto que eu gostaria de abordar um pouco contigo, né, de como a gente conseguiria ter uma camada inteligente fazendo essa análise e correlação desses alertas. Olha, isso é um muito bom ponto. Primeiro, porque a mão de obra em segurança da informação é o que mais sai nas notícias, né? Se você tem um LinkedIn e acompanha ali o feed, os posts que eu mais vejo de maneira mais comum é que falta mão de obra, etc., qualificada, né? Isso é um desafio grande, e quando há o investimento em mão de obra qualificada, esses profissionais estão sobrecarregados, porque
por mais que sejam excelentes profissionais, tenham um olhar crítico para priorizar os alertas, o volume de dados é enorme. Né? Estamos falando aqui, por exemplo, dessas 4 ou 5 plataformas que mencionamos aqui, só isso aqui já é para deixar alguém bastante ocupado muito tempo, se ele se dedicar a isso, né? Num SOC, por exemplo. Então, a automação vem para isso, né? Eu acho que um dos passos é a automação, né? E quando a gente fala de automação, tanto as plataformas de XDR, nós estamos mencionando aqui, que nos ajudam trazendo esses alertas numa single pane of glass, conforme eles acontecem, de forma que, por exemplo, se eu tenho um breach na conta e eu tenho um comportamento anormal no device, eu consiga ver esses 2 alertas de uma vez só e agregar eles, isso aqui já me dá um insight poderoso de que esse usuário de fato entrou na conta e já está tentando fazer uma movimentação mais forte ali dentro, né? Se eu vejo essas coisas juntas ali numa mesma tela. O XDR me dá isso e me dá a possibilidade de já agir em cima disso. Por um segundo aspecto, por um próximo aspecto aqui, se eu quero ter uma visão ampla, não só dessas dimensões que colocou aqui, né, mas a nível de infraestrutura, incluindo os elementos de rede, incluindo os elementos bare metal que eu tenho, ou as minhas nuvens, e eu preciso também de ter um approach de conformidade, né, guardar esses dados para uma eventual investigação de LGPD, né? Lembre-se que quando ocorre um incidente na LGPD, eu tenho que ter todas as evidências, não só do que aconteceu, mas de que eu tenho mecanismos para detectar isso e remediar, né? Para me ajudar nesse tipo de situação, o CIEM, né, uma solução tradicional de mercado aí que nos ajuda não só agregando os alertas do XDR, da infra, da rede, etc., mas também nos ajudando a guardar esses logs para um uso futuro, né? Se for necessário, reter esses logs aí e ter as evidências em uma ferramenta fácil de analisar, fácil de exportar, né? Atendendo a todos esses requisitos que o due diligence pede. Então, resumindo aqui o que eu estava falando, uma plataforma agregadora com capacidade de automação, né, que eu possa criar workbooks que juntem os alertas ali e me digam, por exemplo, olha, isso aqui esses 3 alertas juntos aqui são uma indicação forte de que é uma viagem possível, de que é uma tentativa na fase 1, que é tentativa de entrar na conta do usuário do Q-Chain, do Mitre, né, um CVE X está afetando. Se eu tenho todas essas informações já automatizadas nos workbooks, e o CA me entrega, essa automação reduz o trabalho do profissional de segurança, ajuda ele a fazer o pinpoint ali onde ele tem que ir direto e remediar, né? Agiliza o trabalho. Perfeito, Saulo, perfeito. Bom, acho que aqui a gente conseguiu passar um pouquinho sobre a plataforma geral Microsoft. Agora, Saulo vai mostrar algumas coisas para a gente um pouquinho mais na prática, né, Saulo? Então, fica à vontade aí para compartilhar a sua tela. E eu já coloco ela aqui para ficar ao vivo aqui para todo mundo conseguir enxergar, né, a sua área de trabalho. Tá. Segundo, por favor. Ok. A ver se vocês estão vendo o browser no Security Center. Estamos sim. Ok. Bem, pessoal, continuando a nossa conversa, o Security Center é o agregador que nós estávamos conversando, né? A solução de XDR, todos os sinais que essa solução traz e os principais menus de acesso para configuração e atuação, a Microsoft está concentrando aqui. Essa movimentação, ela muito bem-vinda, ajuda na redução aí do esforço de gerenciamento de todas essas soluções. O Security Center, ele pode ser acessado através do Admin Center tradicional do Office 365. Logo aqui em Admin Center, vocês vão ver o Security Center e o Compliance Center que nós usamos nos outros webinars para demonstrar classificação de documentos DLP. Aqui focando em proteção de ameaças, eu entro no Security Center. Logo ele me dá uma ideia geral das workloads, se eu tenho algum dispositivo em risco, se eu tenho algum incidente. Ó, nesse momento aqui tem um incidente sendo remediado, eu de cara já vejo isso.
e ele me dá uma ideia do meu Secure Score. Começando aqui essa conversa pelo Secure Score, que é um workload muito interessante, que basicamente me ajuda aí a fazer uma análise das vulnerabilidades do meu ambiente de produtividade, do meu ambiente de Microsoft 365. Se você quer um guia para decidir para decidir como você vai priorizar a implantação das diversas features de segurança do ambiente, o Secure Score é um ótimo ponto, onde você pode começar. Ele lista, além desse score aqui, as ações que você pode executar no ambiente para melhorar o seu score. Então, por exemplo, se eu quero priorizar por quantos pontos esse score me agrega, que fatalmente vai melhorar a segurança do ambiente, eu posso ordenar aqui pelos pontos que a ação vai me passar, ou eu posso também escolher por categoria, né? Eu tenho uma categoria de proteção de aplicativos, veja, isso aqui vai me dar, por exemplo, sugestões de atuar no CASB, no Cloud App Security. Isso aqui vai me dar algumas sugestões de configuração na minha autenticação, das aplicações que eu conectei no AD. Em termos de dispositivo, ele me sugere habilitar o BitLocker, ele me sugere implementar ações no meu EDR, por exemplo, colocar ali uma política de bloqueio de execução de código ali pelo Office, por exemplo, é uma forma comum de atacar, o cara colocar um PowerShell ou um script ou uma macro, enfim, dentro de um arquivo do Office. Também posso reduzir esse risco, por exemplo, ó, bloqueando chamadas na API do sistema operacional através de macros do Office. Isso aqui, dependendo do ambiente do cliente, pode ser executado ou não. Enfim, essas sugestões aqui é legal você analisar elas e implementar o que fizer sentido para o ambiente. No fim, isso aqui vai te dar um score que é uma forma mensurável de progresso, né? De como eu estou em relação ao que as ferramentas me proporcionam. É uma forma de ter métricas também, de apresentar para a organização como está aí o nível de configuração de segurança do ambiente. Então, o Secure Score, eu acho que é um ponto muito interessante de ser olhado pelos clientes, independente do licenciamento de produtividade aí do Microsoft 365 que você tem. Olhando aqui agora para a plataforma de XDR, quando você contrata as workloads de proteção de dia zero, que nós mencionamos ali, da família Defender, você vai habilitar alguns menus aqui, né? E aqui eu tenho um menu completo com com as 4 ferramentas. O primeiro deles é o menu de incidentes e alertas. O interessante desse menu aqui é que ele vai agregar numa mesma tela os incidentes do Defender for Identity, os incidentes do Defender for Office 365 e os incidentes do Defender for Endpoint. Um exemplo aqui, eu tenho alertas do EDR. Esse cara aqui, eu entendo que ele é do EDR porque ele me mostrou as entidades impactadas, né, sendo um device, um usuário. Ele já me contou aqui que ele está tratando um caso aqui de um malware que afetou essa máquina, o EDR está rodando aqui, ele detectou isso automaticamente e já está remediando, né, a persistência, todas as etapas aqui do ataque, ele mapeou e agregou os alertas num multi-stage incident, né, ele já está facilitando meu trabalho, que ele juntou esses diversos logs num incidente, pela proximidade, pelo seu mesmo dispositivo, ser a mesma identidade, ele entendeu isso que tudo é um evento, é um ataque, e ele está remediando isso para mim. Eu tenho aqui outro exemplo, mas dessa vez vindo da identidade, né? Eu sei disso porque a entidade impactada aqui é a identidade e faz parte, por exemplo, numa categoria de Initial Access, né? Se você olhar lá no Mitre, no QChain, você vai identificar esses diferentes estágios do ataque aí. Initial Access é um desses pontos. Basicamente, alguém está tentando ganhar acesso nessa conta. Eu tenho um terceiro aqui numa conta diferente. Vocês podem ver que são 2 eventos distintos, mas parecidos, né? Esse segundo evento aqui, se eu analisar friamente os 3 alertas, né, só pelo nome aqui ele já me fala, olha, eu tenho uma atividade de um país infrequente, né? Normalmente o usuário não entra. Eu tenho uma atividade vinda de um browser Tor,
já começou a ficar suspeito, é uma tentativa de anonimizar a minha origem, né? Por que mais alguém estaria usando esse tipo de browser para entrar na workload de trabalho? E um alerta de viagem possível. Quando eu coloco esses três juntos aqui, eles fazem muito sentido juntos, é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eles me dão um insight muito forte de que eu tenho que suspender essa conta imediatamente. Alguém está tentando ou já conseguiu ganhar acesso a essa conta. Quando eu entrar aqui, eu vou descobrir o detalhe, mas o insight eu já tenho. Quando eu tenho os alertas agregados e me apresentados dessa maneira, o troubleshooting, o tratamento, a resposta ao incidente, ela fica muito mais rápida e o ferramental sendo todo integrado, numa mesma tela, eu já consigo ali fazer o que eu precisar para remediar. Né? Eu vejo que são duas contas afetadas, nessa segunda conta aqui eu só tive o acesso do browser Tor. Meu palpite é que alguém tentou entrar nessa conta, não conseguiu, mas nessa aqui de repente conseguiu. Né? E aí eu tenho a diferença nos alertas. Mas para eu ter certeza, eu vou ter que analisar cada um deles. Para analisar esses alertas, a Microsoft condensou os alertas de identidade no Cloud App Security. Então, daqui mesmo, já posso ir lá e tentar entender por que ele está me demonstrando esse evento como uma viagem impossível. Né? Isso aqui é um alerta do Defender for Identity. Ele me explica aqui. Ele fala, olha, o usuário falhou em se autenticar desse IP nesse país e dentro de 5 minutos ele tentou se autenticar de novo desse IP nesse outro país. São dois países muito, muito distantes geograficamente. 5 minutos, com certeza, não é suficiente para o usuário ter feito essa viagem, né? E isso aí foi o que configurou o evento de viagem possível. Se você quiser mais detalhes, ele me conta aqui informações muito importantes. Esse usuário é um administrador do Office 365, ou seja, é um target mesmo de ataques. Ele não está ativo há 180 dias, o que significa que eu esqueci uma conta de administrador ativa no meu sistema por tanto tempo. Pode ser que esse usuário já não exista no meu tenant e a conta continua lá. Muito importante ter essa higiene, mas se eu não fiz o alerta, está me contando aqui. Esse usuário, além disso, ele é a primeira vez em mais de 100 dias que ele entra através desse país aqui, ou seja, é um indicativo muito forte. Provavelmente, pode não ser aqui que ele more, ou esse aqui é o prazo que ele deixou de ser um administrador ou deixou de ser um usuário, um funcionário da minha empresa. Então, ele me dá várias informações aqui, inclusive mapeia aqui no Mitri, na tática que ele usou. Ele me dá o link aqui se eu quiser entrar e ler mais. Então, com isso aqui, eu já tenho um panorama muito claro de que o que aconteceu aqui pode ter sido um ataque. Se eu quiser, de fato, ver os logs que foram processados para chegar a essas conclusões, esses logs estão logo abaixo aqui. Eu tenho esses logs de failed logon, com IP, com país, com device, o sistema operacional, enfim. Todas as evidências que eu precisar utilizar na minha investigação estão aqui. Tá, agora o que eu faço com isso, né? Muito bom. Eu entendi aqui que isso aqui é um evento perigoso. Esse usuário, ele está... foi invadido essa conta, por exemplo, né? Daqui mesmo, pela integração entre as ferramentas, eu consigo, por exemplo, confirmar que esse usuário está comprometido, pedir para que o usuário se autentique de novo, né? Nesse caso aqui eu acho que não faz sentido. Eu entendo que esse usuário pode já não estar mais na minha empresa. E como remediação, eu vou primeiro suspender esse usuário. Quando eu suspendo esse usuário, aí ele já não se autentica mais. Eu posso fazer os dois, né? Eu posso pedir para que ele se autentique de novo e, ao mesmo tempo, suspender. Isso aí vai, como eu falo, desautenticar o usuário de onde ele estiver autenticado no Office 365, que é o exemplo da aplicação aqui, e já vai suspender para que ele não consiga entrar de novo. Com essa informação, eu posso ir para o próximo passo da remediação, né? Trazer alguém do RH, ou enfim, eu já emiti meu relatório com a constatação de que isso aqui foi um ataque. Tudo isso aqui, olhando duas telas, acho que eu não gastei 5, 10 minutos para já remediar e resolver esse incidente, né? Pela facilidade que a integração me traz. Além de ver esses logs aqui,
se esse usuário tivesse outras atividades, né, um exemplo, se alguém conseguiu de fato entrar na conta desse usuário e eu quiser ver aqui os demais logs que esse usuário deixou, por exemplo, no Office 365, na mesma ferramenta, por essa ferramenta ser um caso, ela agregar diversos logs aí do que eu disponibilizei, eu tenho na mesma tela a possibilidade de ver aqui que ele acessou sim arquivos no OneDrive. Então, de fato, isso aqui aconteceu. Eu tive um match com uma regra de DLP, ou seja, ele tentou aí através do Teams, além de acessar pelo OneDrive, ele tentou acessar pelo Teams, mas o DLP já me protegeu. Eu tenho a evidência aqui, né, diversos comandos aqui do DLP que me demonstram que ele de fato tentou vazar a informação da conta desse usuário, né? E isso aconteceu diversas vezes, né? Tudo na mesma data, num espaço muito próximo. Esses eventos aqui me dão a certeza de que de fato ocorreu alguma coisa maliciosa aqui, né? Talvez pode ser até um risco interno. O próprio usuário tentou acessar a conta dele para retirar a informação que ele deixou na conta corporativa e felizmente o DLP bloqueou, né? Eu consegui ali evitar esse evento porque a workload de proteção de identidade já me traz todas as evidências, mas eu tinha ali uma regra de DLP que me ajudou a remediar isso, né? Eu só estou agora constatando o que de fato aconteceu, né? O post-mortem aqui do incidente, por exemplo. Ao mesmo tempo que eu consigo ver esses alertas de identidade aqui, eu tenho também, como eu disse, os alertas do device. Se eu quiser ver aqui os alertas do device, ele também vai trazer para mim os detalhes da ferramenta de EDR no endpoint, ali o que ele está fazendo, né? Então, por exemplo, aqui nesse evento de remediação, ele me conta o usuário, a máquina, né? O risco aqui, um nível alto no Windows 10, e tudo que ele está fazendo um timeline, né? Desde o momento que foi detectado aqui, o que está sendo executado, etc. Ele está remediando isso aqui, ele está ainda bloqueando aqui o que o script está tentando fazer, mas ao mesmo tempo ele me conta que isso aqui é parte de um multi-incidente, a gente já sabia, mas se eu quiser ver esse multi-incidente de fato, eu posso clicar aqui e trazer esse incidente para a tela, para eu ver todos os eventos relacionados, né? Aí ele me traz aqui um timeline com as entidades envolvidas, né? Todos os alertas num lugar só, o dispositivo, o usuário, né? Aqui estão os alertas, né? Se eu quiser aqui investigar um pouquinho mais, o usuário, se eu quiser ver se nesse usuário tem alguma outra informação suspeita, ó, eu já poderia ver por aqui. Ou eu posso também fazer um hunting. Olha que interessante. O hunting, eu vou mostrar daqui a pouquinho, é uma funcionalidade que me permite fazer consultas, testar hipóteses no meu ambiente. E aí, quando eu uso a ferramenta de XDR, o hunting me dá a possibilidade de fazer consultas, buscas em todas as ferramentas disponíveis, né? No Office 365, na minha ferramenta de identidade e nos meus endpoints, para construir scripts. Se eu, por exemplo, desconfio que existe uma brecha, que se eu desconfio que existe, por exemplo, porta SMB, desculpa, se eu desconfio que existem SMB share disponíveis aí na rede, vulneráveis, também posso consultar, enfim, uma variedade de hipóteses eu posso testar com hunting. O que está acontecendo aí, ele já me deu uma conclusão, ó, um PowerShell instalou um arquivo suspeito na máquina, quer dizer, está avançando a remediação, e ele me conta aqui todos os processos envolvidos nesse incidente e os arquivos envolvidos nesse incidente aqui. Ele já está me contando, né, que ele já remediou, parece que já terminou aqui a remediação. Ele encontrou esse exe nessa pasta aqui, isso aqui está no desktop do device, né, que é essa máquina virtual aqui, onde foi encontrado a ameaça, né, que é justamente esse cara aqui, que está de fato no desktop. Né, algo interessante aí que também com alguns cliques aí eu também tive os insights necessários para fazer
para fazer a remediação. Se eu quiser ver agora, além do incidente, né, ter uma visão da máquina, né, o status dessa máquina, se tem mais alguma coisa, o inventário dessa máquina, qual OS. Eu tenho aqui também essas informações de detalhe do dispositivo. Se for necessário, eu isolo o dispositivo por aqui mesmo. Já com um clique, esse dispositivo que isolar da rede, só o EDR acessa ele. Posso restringir a execução de aplicativos, mandar o antivírus rodar lá. Então, isso aqui são algumas automações que eu posso executar aqui como talvez o engenheiro está cuidando desse incidente. Todos os alertas novos e históricos, né, o que já foi resolvido antes, eu tenho aqui para entender o histórico dessa máquina, se ela é avisada, enfim. E também tenho as vulnerabilidades, né, como análise de vulnerabilidade, isso que pode me ajudar a ser proativo em remediar se, por exemplo, tem versões de software antigas. Lembrar que patching não é só uma boa prática de segurança, né? É uma das práticas mais importantes. Então, se eu tenho alguma coisa fora do recomendado aqui, a análise de vulnerabilidade vai me dar uma dica mapeado com o CVS, se essa máquina tem alguma dessas vulnerabilidades para eu resolver. Se falta patch na máquina, né, os releases de sistema operacional, e vai me dar uma ideia do inventário de software que está nessa máquina aqui, para também me ajudar a ter aí o detalhe de o que pode estar causando um determinado incidente. Além disso, associado a um determinado software, ele me conta se tem uma ameaça. Por exemplo, aqui eu tenho uma versão desatualizada do Firefox, ele me marcou aqui vermelhinho, só que essa versão tem uma vulnerabilidade conhecida, eu deveria trabalhar em atualizar essa máquina o mais rápido possível. Né? Isso aqui já é um ponto que me ajuda a ser proativo. Então, assim, voltando aqui à origem, tudo isso aqui surgiu dessa tela de incidentes. Eu consegui aqui analisar 2 incidentes em tempo recorde muito rápido, eu já tenho uma ideia muito boa com ferramentas que me ajudam a ser eficaz no tratamento desses incidentes ou que mesmo me ajudem a constatar ou coletar evidência do que está acontecendo para fazer a minha análise, né? Tudo numa tela só. Então, se eu tenho um ataque multistágio em evidência, provavelmente estaria aqui os alertas da identidade, estaria aqui o alerta do endpoint e possivelmente o alerta possivelmente o alerta do AD também, né? Para que eu consiga ver tudo num lugar só e consiga remediar, fazer o que eu preciso fazer. Falando do hunting, que a gente mencionou rapidamente, isso aqui é a telinha do hunting, ele traz para mim as entidades, as informações aqui sobre que a ferramenta tem visibilidade, né? No meu caso aqui, eu tenho visibilidade das aplicações, dos e-mails, né? O que isso vai me trazer? Todos os parâmetros aí relacionados aos e-mails dos usuários, anexos, etc., para que eu consiga construir os meus scripts, além dos dispositivos e a parte de vulnerability management. Com tudo isso aqui, com todas essas informações, esses canais para coletar isso, eu consigo construir as minhas queries, né, para testar as minhas hipóteses. Um exemplo aqui, eu posso tentar fazer um discovery, se eu tenho SMB shares facilmente acessíveis na rede, aí é uma vulnerabilidade antiga, né, conhecida. Se eu quiser testar essa possibilidade, eu poderia rodar essa query, que é um exemplo. Se essa query não me atende, eu posso também usar ela como exemplo e construir a minha própria, né? Aqui o que ele está olhando, por exemplo, a porta 445 é relacionada ao SMB. Eu poderia testar outras portas aqui, né? Talvez uma porta de gerenciamento de rede, SNMP e etc., para também tentar fazer mais descobertas, né? Posso também procurar se tem eventos relacionados a comando encontro. Aqui nesse exemplo ele busca evidências de uso de browser Tor, né, de forma proativa. Se eu vi que alguém tentou, onde será que está esse browser? Né? Eu posso talvez encontrar esse browser instalado aqui em algumas máquinas na minha rede. Isso aqui tudo me ajuda a ser proativo, a ter eficácia aí na busca, na análise do ambiente. Em termos de persistência, um outro exemplo aqui, ele me dá mais exemplos aqui do script para eu possa construir o meu. E falando disso de hunting, o Threat Analytics, que é outra funcionalidade muito interessante da solução, ele dá, com base em ataques, com base em vulnerabilidades que são conhecidas,
uma ideia, um insight, se o seu ambiente está afetado por elas, né? Um exemplo aqui, recentemente foi descoberta essa vulnerabilidade do Exchange Server, o Threat Analytics já incorporou isso aqui. Se eu tivesse um Exchange Server coberto pela solução, ele já me contaria aqui qual é esse Exchange Server, e a recomendação seria aplicar o patch o mais rápido possível, né, para evitar isso aqui. Ele me dá todos os detalhes, se no meu ambiente tem esse servidor com essa vulnerabilidade ou não, e etc. Né? Então, aqui, a ferramenta muito boa para ser proativo na segurança do ambiente, fazer o patch antes do ataque. Né? O Zero Trust também começa na boa prática de segurança. E, claro, os menus aqui relacionados a cada um dos ATPs. O ATP de endpoint me dá o inventário de device, aqui eu estou falando do EDR, então aquela máquina que eu tenho conectada ao ambiente, me dá aqui todos os dashboards e relatórios sobre a análise de vulnerabilidade do ambiente. É parecido com o que eu mostrei, mas aqui de maneira agregada, né? Ele me mostra sobre todos os devices do ambiente, ó, aquela vulnerabilidade do Firefox está aqui. Ele me dá sugestões de remediação dessas vulnerabilidades, o inventário de software dos meus ambientes, enfim, todas as informações aí que eu preciso para fazer a gestão disso aí. Se eu precisar fazer treinamento do meu time com relação a como usar a solução de EDR, eu tenho um laboratório de avaliação muito interessante. Ele me dá direito a 3 máquinas virtuais por 72 horas cada, onde eu posso explodir qualquer malware ou solução aí ou tentativa de ataque, etc., de maneira segura, porque essa máquina ela é isolada, ela é um sandbox, para você testar ou para você aprender como usar os elementos de remediação do ambiente. Né? Esse Evaluation Lab aqui é muito útil para educação e teste. E ao mesmo tempo eu tenho os tutoriais com as simulações para que você possa, você mesmo, usar nas suas máquinas alguns exemplos. Cada tutorial desse vem com o arquivo da simulação. Por exemplo, esse ataque que nós vimos no endpoint, eu usei essa simulação aqui, que é basicamente um arquivo Word que executa um PowerShell que vai tentar abrir uma porta na máquina. O walkthrough ensina você a executar o ataque, remediar o ataque, ele mostra os screenshots aqui do que você vai esperar da solução e etc. Né? Então, também é uma ferramenta muito interessante para treinamento, para teste. Por fim, em termos de e-mail, a gente falou também da solução de e-mail. Né? Na solução de e-mail tem aqui a possibilidade de verificar as políticas que eu configuro, né, as proteções de anexos maliciosos e de links. Todas as políticas eu vou criar aqui. E as campanhas, que são simulações desculpa. E o Attack Simulation Training, que são simulações de ataques que você pode usar para educar os seus funcionários. Que é isso, né? Eu vou simular um e-mail, por exemplo, de credential harvest, né, de coleta de credenciais dentro do meu ambiente de maneira segura, para os funcionários aprenderem a como identificar um ataque de phishing. Vocês podem ficar tranquilos que a ferramenta não coleta a credencial do usuário de fato, mas ela vai mostrar que o usuário clicou e tinha intenção, de entregar a credencial dele. Né? Um exemplo aqui, posso criar um e-mail baseado em Covid-19, Black Friday, tem vários exemplos. Você pode criar o seu, mas já tenho aqui várias coisas prontas de ataques comuns. Né? Cancelei a assinatura do M365, manda isso aqui para o administrador, ele fica preocupado, vai querer ler. Né? E eu adiciono os usuários, envio o ataque e depois coleto os resultados de quem clicou. Posso utilizar isso aqui para fazer um evento de educação, né? Depois coletar uma estatística e fazer um awareness. Falar assim, olha, pessoal, 20%, X% da empresa clicou e entregou os credenciais. Nós precisamos ativar o segundo fator de autenticação, ter mais cuidado, um e-mail de phishing, ele se identifica dessa maneira, etc. Todo esse educacional para o funcionário ficar esperto com esse tipo de ataques, né? É um dos pontos aí que a gente pode configurar por aqui. Em termos de relatórios, ferramentas de auditoria, a auditoria vai te ajudar para coletar os logs do ambiente, né? Então, essa ferramenta aqui vai te permitir fazer isso, não só do segurança, mas todo o ambiente do Office 365. Ó, por exemplo, eu quero ver quem
andou atribuindo licença aos meus usuários, eu tenho aqui. Quem andou compartilhando arquivo no SharePoint, eu tenho aqui. Enfim, isso que é o log de auditoria da solução. E, por fim, como a gente falou brevemente, se eu integro essa solução com a ferramenta de CIEM, no caso da Microsoft, o Azure Sentinel, eu tenho a possibilidade de ter esses alertas relacionados à solução de XDR, relacionados à solução de DLP, por exemplo, isso aqui é um alerta de DLP, que alguém tentou compartilhar um documento com um e-mail pessoal. O CIEM vai me dar a possibilidade de ter esse alerta lado a lado com os alertas de ataques, com os alertas de rede, etc. Então, se eu venho para investigar um alerta dessa natureza e eu tenho de maneira automática formas de correlacionar isso, ele já me conta aqui, por exemplo, que além desse evento de compartilhamento, tem mais outros 187 eventos. Isso aqui já me deixa ligados ao mesmo usuário, né? Isso aqui já me deixa bem preocupado de que esse usuário é um usuário malicioso. E aí eu já posso usar isso para analisar o que esse usuário anda fazendo, buscar todos os logs dele e etc. Né? O CIE, então, também é uma ferramenta que vai ajudar na análise dos alertas. Ele vai ter uma política de retenção para você guardar isso aqui por muito tempo, conforme for necessário pela lei, né? É onde o CIEM ajuda bastante na compliance, além da remediação aí da identificação desses alertas para posterior remediação, né? A gente está falando aqui do Office, mas eu posso conectar diversas outras fontes aqui de dados, inclusive plataformas terceiras, né? É o que o CIEM vai me trazer. Bem, Fábio, tentei passar bem por alto aqui sobre dar uma visão geral da plataforma. Acho que a gente precisa de alguns minutos aí para decidir os ganhadores do voucher, né? Isso mesmo, Saulo. Obrigado aí pelas demonstrações. Agora, precisamos de alguns minutinhos para fazer o sorteio. Só um minutinho para eu colocar aqui minha tela. Bom, pessoal, então, assim, basicamente, o sorteio, nós vamos usar aqui um site bem tranquilo que chama Sorteador, tá? Então, lembre-se que o requisito, né, para participar desse sorteio em si é confirmação de presença ali nos 3 dias de evento, né? Então, no dia 3, no dia 9 e hoje também, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui é basicamente gerar um número e eu vou validar se essa pessoa que está no formulário ali naquela linha, ela também teve presença nos dois dias anteriores, tá? Então, nós vamos pegar aqui, deixa eu pegar compartilhar minha tela aqui com vocês. Pronto. Bom, então, eu vou validar aqui quantas pessoas confirmaram hoje presença. Deixa eu dar uma olhada. 99. Então, nós temos aqui 99. Eu vou gerar um número aleatório de 1 a 99 e vou validar aqui no formulário quem é dono dessa linha, tá? E fazer apenas uma validação aqui de presença nas outras sessões, tá? Então, vou colocar aqui para rodar. Número 27. Número 27. Deixa eu dar uma olhada aqui quem é o número 27. Deixa eu validar apenas se consta a presença nas outras sessões. Aqui consta. E aqui também. Bom, então quem ganhou o voucher é a Rosane Oliveira. Rosane Oliveira, da Rede Bahia. Então, Rosane Oliveira é a ganhadora do voucher. O nosso time de marketing vai enviar o voucher no seu e-mail, tá? Então, no e-mail que está cadastrado aqui, no e-mail que você fez
a inscrição e a confirmação de presença, parabéns. E agradeço a todos por estarem conosco durante esses 3 dias que tivemos de evento. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha ficado alguma dúvida, entre em contato conosco. Estamos aqui à total disposição. E fica meu agradecimento ao Saulo também pelo convite, por ter aceito o convite de estar conosco aqui os 3 dias e mostrar aí 100% na prática como funciona esses recursos de segurança Microsoft. Então, obrigado a todos. E, Saulo, obrigado aí pelo convite. Pelo convite não, né? Por ter aceito o convite e por estar conosco aqui. Obrigado. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer falar sobre as soluções da Microsoft. Vocês podem me seguir no LinkedIn, quem conseguir encontrar o endereço, Saulo Machado. Eu estou sempre postando alguma novidade ali. E eu entendo que essas lives serão gravadas, vocês vão poder acessar com o link que o Fábio vai compartilhar. Muito obrigado, pessoal.